Bem-vindo ao canal Experiência com Deus. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida e pela oportunidade que Deus me concede de poder compartilhar com você um momento que impactaram a minha vida, um momento que impactou a minha história, né? E hoje, antes de sairmos a fazer algumas visitas, eu achei por bem aproveitar a oportunidade e procurar responder uma das perguntas mais difíceis que eu creio que me fizeram até hoje, tá? Na minha trajetória, eu creio que foi a pergunta mais difícil. Mas antes de responder essa pergunta, eu quero chamar você para refletir, para pensar num versículo que se encontra em Mateus, no capítulo 24, versículo de número 12 e o versículo 13. Todos, eu creio que a maior parte dos irmãos já sabe de memória. É um versículo bem impactante e que é bem atual, né? Revela-se cada dia em nossa vida. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitas pessoas se esfriaria. Mas Jesus traz uma orientação, uma advertência a dizer que aquele que perseverar até o fim será salvo. O segredo da vida do cristão não é aceitar Jesus. O segredo é perseverar naquilo que aceitou. É perseverar em Cristo. E por que digo que foi a pergunta mais difícil que me fizeram até hoje? Eu lembro-me que, numa ocasião, algum jovem me perguntaram: pastor, qual foi a maior luta que você enfrentou na igreja? Qual foi a luta mais, a batalha, né? A batalha mais terrível que o senhor enfrentou dentro da igreja, desde o momento que o senhor aceitou Jesus? Bom, na verdade, antes de continuar, quero perguntar a você, se você não viu ainda o meu testemunho, tá? Aqui está um link, tá? O link está aqui, mais ou menos, vai estar um link por aqui. E você pode ver, ouvir esse testemunho e depois voltar aqui, porque vai ser uma sequência, né? Uma sequência real daquilo que eu passei, daquilo que eu vivi, tá? Bom, vamos continuar. Para começar a responder essa pergunta, que a maneira que eu aceitei Jesus foi, eu acho que foi diferente, né, de todas as pessoas do mundo. Eu creio que foi diferente da pessoa. Por quê? Porque muitas pessoas aceitam Jesus pela dor, aceitam Jesus porque por necessidade, verdade, por um problema que estava enfrentando. Eu, na verdade, eu aceitei Jesus por bronca, seria esta palavra, bronca, a propósito, né? Por pirraça, assim falam os pernambucanos, né? Por pirraça eu aceitei Jesus. Foi exatamente por isso, porque ó, a minha avó não suportava crente, os meus familiares não aceitavam crente, eles não gostavam das pessoas evangélicas. E como eu falei no meu testemunho, né? Eu estava frequentando, ainda não tinha tomado a decisão de aceitar Jesus. Eu estava frequentando uma reunião e vieram aqui dois jovens visitar em nossa casa e por não me encontrar, quando eu chego, poucas vezes eu via na minha casa, eu via mais na rua, na verdade, mas naquela ocasião foi impactante porque minha avó, ela praticamente me expulsou, né? Mandou retirar tudo que eu tinha dentro de casa, a ponto que a minha tia, né, me levou para a sua casa e lá, como eu falei no meu testemunho, o meu primo Pedro, foi o primeiro crente que eu conheci na família, me levou até a igreja e lá aceitei Jesus. Mas na naquela noite, a palavra que mais que me levou a tomar a decisão de aceitar Jesus foi a palavra do pregador, quando disse: não foi tua avó que morreu na cruz para te salvar. Eu disse: é verdade, então é verdade, não foi minha avó. Não foi tua mãe. Também eu tinha problema de relacionamento com a minha mãe. Não foi teu padrasto, aí pior ainda, né? Não foi nenhum dos teus familiares, foi Jesus. Ele pregou com aquela ênfase. Eu disse: bom, então, que eles queiram ou não queiram, a partir de agora eu quero ser crente em Jesus. Levantei minhas mãos e assim aceitei Jesus. Mas o problema não foi ter levantado as mãos, foi no dia seguinte, tá? Foi no dia seguinte, quando eu me dei conta da minha decisão. Só que agora eu não queria voltar atrás, né? Eu queria seguir sendo crente. Mas só que eu queria ser crente pelas minhas próprias forças, porque eu não estava convertido, né? Nem convencido eu estava naquele momento, porque aceitei por bronca, aceitei pirraça, né? A propósito. Foi assim que eu aceitei Jesus.
E perseverei na igreja e comecei a lutar, né? Comecei a lutar, mas coisas impactantes aconteceram na minha vida. Por exemplo, uma das coisas que mais me impacta quando aceitei Jesus foi que Deus atuou de uma forma milagrosa, né? Tirando de mim, por exemplo, o álcool. Eu era um alcoólatra, eu vivia bêbado. E a primeira coisa que Deus fez quando eu aceitei Jesus foi criar em mim como eu vou dizer, um nojo pelo álcool. Eu não podia sentir o cheiro do álcool que me dava vontade de vomitar, literalmente. Né? Mas esse foi o único milagre extraordinário que aconteceu comigo no dia que aceitei Jesus. Mas demais coisas não, demais coisas eu não crente carnal. Eu ainda estava com aquele ódio no meu coração, sabe? Eu ainda não suportava olhar o rosto do meu padrasto, eu não suportava olhar os meus familiares, eu não tinha prazer de conviver com eles. Não porque eles fossem mal, não, era porque o diabo havia semeado no meu coração aquela situação, aquele ódio, né, como eu falei no vídeo anterior. Então, então foi uma luta terrível, porque eu permanecia na igreja com a fachada de crente e eu não era crente, na verdade, não estava convertido, eu estava lutando. Por exemplo, os piores cultos para mim era o culto de oração. E lá no Pernambuco, né, naquela época, 1989, né, os irmãos gostavam de orar, havia culto que é a oração inteiro, então era... E como eu morava na igreja, eu tinha que participar dos cultos, era terrível o culto de oração, né? Me doeu o joelho, eu não sabia o que fazer, olha, você não imagina como era a vida aí. E o segundo culto, né, era o culto de doutrinas. O culto de doutrina era terrível, especialmente quando o pastor falava em santificação. Olha, era terrível aquela palavra santificação. Eu me sentia a pessoa mais miserável, eu sentia o mais indigno, eu sentia um lixo dentro da igreja. Na verdade, eu me sentia um lixo ali dentro, porque aquela palavra, ela falar de santificação, eu via que tudo que os pastores falavam, eu não tinha lido a Bíblia ainda, né? Mas eu tinha uma noção do que era ser crente. Porque, na verdade, quando toda pessoa, quando aceita Jesus, ele tem uma noção do que é ser crente, né? Ele sabe, literalmente, muitas coisas que é pecado, que não é pecado. Eu já sabia disso, então, além daquilo que o pastor me falava, eu me confesso, era uma luta, porque eu fazia tudo ao contrário. Por exemplo, lá na nossa igreja, né, os pastores nos aconselhavam, na verdade não aconselhavam, proibia olhar a televisão, né, naquela época, né? Tinha pastores que proibia. E eu não podia ver uma televisão, porque eu era fascinado por televisão, era fascinado, né? Fascinado, eu ficava admirado, eu me prendia na televisão e não queria sair. Passava a noite, se era possível, olhando televisão. E quando eu chegava na igreja, o pastor pregando a palavra de Deus, e aquilo eu me sentia, olha, eu me sentia um lixo, eu me sentia... Eu, eu só não saía da igreja por vergonha, eu acho. Eu acho que o que manteve na igreja, tanto foi aquela decisão daquele propósito que eu fiz, contrariando a minha mãe, contrariando a minha avó, contrariando a minha família, né? Eu tinha vergonha de voltar atrás. Então eu perseverei e fui lutando com aquilo. Eu lembro que tomei decisões de orar, que eu passava noite, cheguei uma época que eu passava noite de vigília, né? Eu jejuava, e eu lembro que resolvi jejuar buscando a Deus a santificação, porque para Deus me libertar daquilo. Aí chegou um momento extraordinário na minha vida que Jesus me batizou com o Espírito Santo. Quando Jesus batizou-me com o Espírito Santo ministrou no meu coração uma nova dimensão espiritual, né? Um novo desejo, aquele desejo pela santidade, ele se multiplicou.
né? Ele começou a surgir, na verdade, no meu coração com muita força. E eu creio que foi aí que quando começou o processo da regeneração, né? O processo da transformação, do novo nascimento. Aquele período de tempo que eu tive na igreja lutando contra mim mesmo, lutando para manter uma fachada de hipocrisia, mantendo uma aparência, se esforçando para manter uma aparência, foi o momento que o Espírito estava gerando, né? Estava incubando, né? A minha vida. Eu estava como a terra que estava no caos, né? E o Espírito Santo parava sobre as águas, né? Literalmente a palavra dele chocava ali, né? Como a galinha choca os ovos, né? Estava chocando a minha vida e, e de repente no batismo com o Espírito Santo eu começou a surgir a nova vida. E passaram-se o tempo, né? Passaram-se os meses. Eu sei que nesta vida eu levei como 2 anos dentro da igreja, aproximadamente 2 anos. A minha história mudou mesmo, foi em 91, né? Sei que Jesus em 89, 90, 90. Você vê uma coisa, eu consegui, Deus me permitiu, né? E pelos meu esforço, eu consegui fui batizado com o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo começou a atuar igual. Eu tinha muitos problemas, mesmo sendo batizado com o Espírito Santo. A minha luta com a carne dentro da igreja era terrível. A minha batalha era terrível dentro da igreja, porque eu lutava contra os espíritos que queriam me tirar da igreja, né? Eu lutava contra as obras do diabo que queria me tirar da igreja e contra a minha própria carne. Isto foi impactante. Incluso, como eu falei para vocês, né, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu fui separado a auxiliar, eu cheguei a ser diácono, né, mesmo com esta luta, né, hoje eu entendo porque muitos crentes, muitas pessoas que aceitaram Jesus não permanecem na igreja. Muitas pessoas não tiveram a sorte o privilégio, melhor sorte não, o privilégio que eu tive de permanecer firme, tá? Porque não foi fácil. A luta foi grande. E a pior luta, sabe qual era? Sabe qual era o motivo da luta? É porque e era exatamente a razão pelo qual o Espírito Santo não podia operar 100% na minha vida, era porque eu era escravo do ódio. Eu era escravo do ódio, eu odiava meu padrasto, eu odiava a minha mãe, eu odiava o meu pai, eu odiava a minha família assim por completo. Então eu era escravo do ódio, mesmo sendo cristão ali, o ódio predominava no meu coração. E eu creio que foi a pior luta que eu tive. Eu não conseguia perdoar. Eu dizia que perdoava, mas não sabia como perdoar. Eu não tinha como. Você não consegue perdoar. Você não consegue fazer uma coisa que você não sabe fazer. Você não consegue perdoar. Você não sabe perdoar. Você não sabe como fazer isso. E era exatamente o que acontecia comigo. Eu não sabia como perdoar. Eu lembro-me que um dia eu fui pregar em um congresso. Imagina, eu cheguei a ser um pregador da palavra de Deus. Fui pregar, não era um congresso pequeno, era um congresso grande, tinha mais de 1.500 jovens no congresso que eu fui pregar. Era uma igreja grandíssima. Eu lembro-me que os jovens, eles escolheram um tema que era Jeová me cada esquina, o Senhor que santifica. E me deram o tema. Então eu preparei o esboço e fui orar. E no momento que eu estava orando por a mensagem, eu lembro que até jejuei naquela semana para Deus nos abençoar. Aí estava orando pela mensagem. E eu lembro-me que fui impulsionado pelo Espírito Santo a fazer a oração do Pai Nosso. E eu comecei. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade. Venha a nós o teu reino, Senhor. Aleluia. E naquele momento, chegou um momento que eu disse, Senhor, e perdoa nossas dívidas, assim como eu tenho perdoado. Quando eu falei isso, me deu um nó. Não sei como explicar para você, mas me deu um nó aqui na minha garganta. E não sei como explicar mais. Era como que alguém falasse aos meus ouvidos e
retumbou aquela voz dentro de mim e dizia: Deus não te pode perdoar. E eu parei e perguntei: por quê? Aí ele disse, aquela voz veio por segunda vez e me disse: porque até hoje tu não has perdoado o teu pai, não has perdoado o teu padrasto, não has perdoado a tua mãe. E quando aquela voz falou isso, eu me quebrei. Eu não aguentei, até hoje me dá vontade de chorar. Eu caí por terra e disse: Deus, é verdade. Por primeira vez eu declarei publicamente, eu gritei onde estava e disse: é verdade, eu ódio meu pai, eu ódio meu padrasto, eu ódio eles, eu não sou ódio. E naquele momento desse Espírito Santo, eu perguntei uma coisa: eu não sei como perdoar. Eu não posso perdoar porque não sei como. Ajuda-me a perdoá-lo. Ensina-me a perdoar o que tem que fazer. Então, aquela oração, naquela oportunidade, foi de clamor a Deus. Eu pedia que Deus me orientasse como perdoasse, porque eu não sabia como fazer. Foi a oração mais impactante. Que quebrantou minha alma, né? Quebrantou o meu coração. E eu confesso a vocês que depois daquela oração, eu lembro-me que até foi a mensagem que eu preguei. Deus mudou o esboço. A mensagem daquela semana que eu preguei foi a minha vida. Por esse motivo que desde aquele dia até o dia de hoje eu tenho dificuldade de pregar aquilo que eu não vivo. Geralmente eu me cuido hoje para não expor minha família, para não expor os meus filhos, né? Mas eu confesso a vocês, eu não consigo pregar aquilo que eu não vivo. Eu tenho dificuldade de ministrar uma palavra teórica. Eu tenho dificuldade. Então, desde aquele momento eu passei a pregar o que vivia. Se eu não estava bem, eu pregava o que estava vivendo, não importava. E eu lembro-me que eu preguei naquela noite em Lucas capítulo 16, capítulo 18, versículo 16 a seguir. Depois Jesus chega em Jerusalém. Aleluia. Ou melhor, chega em Nazaré, como era o seu costume. E vai pregar a palavra no templo. E ele diz: e o Espírito do Senhor veio sobre mim porquanto me ungiu, para trazer boas novas aos pobres, para curar os quebrantados de coração e trazer liberdade ao oprimido. E eu lembro, o tema daquela mensagem foi: um escravo não pode libertar outro. Jesus pode, porque ele é livre. Então, Deus transformou minha vida quando eu reconheci. E Deus me abençoou quando eu reconheci que eu não sabia como fazer. Ali a história da minha vida mudou. A partir daquele dia, eu lembro-me que depois daquela oração, nos dias seguintes, né, eu tinha desejo, eu estava a cerca de uns 400 quilômetros longe da minha casa, dos meus pais, 300, 400 quilômetros, não lembro bem agora. E eu tinha desejo de ver o meu pai, que era o meu padrasto, eu tinha desejo de vê-lo, eu tinha desejo de ver a minha mãe. Eu tinha vontade de abraçá-la, coisa que não tinha antes. Então eu vi que o Espírito Santo começou a modificar a minha vida, mudou. E eu lembro-me da oportunidade que eu pude voltar à minha casa. De visita, fui visitar minha mãe, visitar o meu pai. Meu padrasto estava enfermo em cima da cama, poucos dias antes dele morrer. Eu tive o prazer de pregar o evangelho para ele, tive o prazer de abraçá-lo e chamá-lo de pai, como nunca tinha feito isso antes.
E quer dizer para você que só Jesus pode fazer isso em nossa vida. Somente Jesus. Bom, eu quero orar por você. Mas antes de orar, eu quero dizer para você o seguinte: se essa palavra foi útil para você, se ela chegou ao teu coração, tá? Eu quero dizer para você que Jesus, o mesmo que ele fez na minha vida, pode fazer na tua vida hoje. Quem sabe você está enfrentando este problema, quem sabe você não conseguiu perdoar o seu pai, não conseguiu perdoar alguém que é próximo de você. E este ódio tem criado esta barreira entre você e essa pessoa, entre você e Deus. E você está lutando. Nesta hora, incline sua cabeça comigo e vamos orar junto. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor me dá de compartilhar com o teu filho, com a tua filha, o milagre da transformação, da regeneração que o Senhor fez na minha vida. A minha experiência contigo nesta área. Senhor, assim como eu, a tua filha, o teu filho não sabe o que fazer. Eu te peço nesse momento que o teu Santo Espírito venha ministrar na sua vida. Venha ministrar, Senhor, como ministrasse ao meu coração. Ministra o perdão, cura, Senhor, essas feridas, arranca este ódio, Senhor, e ministra a paz. Dá-lhe força neste momento, Deus, para a tua glória, eu te peço. Glorifica o teu nome na sua vida. Senhor, e junto nós vamos te louvar pelo milagre realizado. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, que Deus te abençoe. Se você gostou da mensagem e se ela serviu para a sua edificação, dê um like, inscreva-se em nosso canal e compartilhe com a pessoa que você julga que necessita ouvir esta mensagem. A paz do Senhor, que Deus lhe abençoe. E bem-vindo sempre ao canal Experiência com Deus.